Ágata, uma mulher de 40 anos que prezava pela rotina e tranquilidade, havia acabado de concluir mais um dia de trabalho. Ela entrou em seu carro, um modelo prateado que refletia os últimos raios de sol do entardecer, e dirigiu em direção à sua casa. Ainda era cedo, e o trânsito fluía de maneira surpreendentemente amena para o horário, permitindo-lhe chegar em casa mais rápido do que o habitual. Ao aproximar-se da sua residência, um bairro calmo e arborizado onde cada casa parecia guardar suas próprias histórias, Ágata notou uma figura inesperada. Um homem de postura ereta, trajando um terno escuro que contrastava com a suavidade do crepúsculo, batia na porta de sua casa com uma persistência respeitosa. Intrigada, Ágata estacionou o carro com um leve sentimento de apreensão. Descendo, ela se aproximou do estranho, cujo semblante sério esboçou um sorriso cortês ao vê-la. "Boa tarde, posso ajudá-lo?" Ágata perguntou, sua voz tingida de curiosidade. O homem se apresentou prontamente. "Boa tarde, senhora. Meu nome é Orlando. Sou advogado e represento o senhor Flávio." Sua voz era calma, transmitindo uma confiança que não deixava espaço para dúvidas sobre sua sinceridade. Ágata franziu a testa, sua mente vasculhando memórias em busca de qualquer menção a um Flávio. "Desculpe, mas eu não conheço nenhum Flávio. Acho que você deve ter se enganado de endereço." Orlando, percebendo a confusão genuína no rosto de Ágata, apressou-se em explicar. "Peço desculpas pela surpresa, senhora. Permita-me esclarecer. Flávio era um tio distante da senhora. Infelizmente, ele veio a falecer recentemente." Ágata sentiu uma pontada de surpresa. "Tio distante?" Ela tentou, sem sucesso, trazer à mente alguma lembrança desse parente esquecido. "Não consigo me lembrar dele", confessou, sua voz carregada de perplexidade. "É compreensível", continuou Orlando, com um tom de voz que buscava confortar. "Flávio sempre foi uma pessoa bastante reservada, distante dos demais membros da família. Por isso, poucos o conheciam bem." Ele fez uma breve pausa, como se preparasse Ágata para a notícia que estava prestes a dar. "Não quero tomar muito do seu tempo, então serei direto. Como o último parente vivo por parte de sua mãe, que, como sabemos, faleceu há alguns anos, Flávio deixou para a senhora uma herança, uma grande casa no interior, situada em um vasto terreno." Ágata mal conseguia processar as palavras do advogado. Uma casa? Herança de um tio desconhecido? Sua mente girava com as implicações daquilo. Antes que pudesse formular uma resposta, Orlando lhe estendeu um envelope. "Dentro estão as chaves e o endereço da propriedade. Quando se sentir pronta, poderá visitá-la. Estou à disposição para qualquer dúvida ou assistência legal que necessitar." Com essas palavras, Orlando fez uma reverência respeitosa e se despediu, deixando Ágata sozinha com seus pensamentos e o envelope em suas mãos. Por um longo momento, Ágata ficou parada, olhando para o espaço onde Orlando havia estado. A notícia inesperada lançou uma sombra de mistério sobre sua rotina. Ela se perguntava quem era esse tio Flávio e que tipo de vida ele havia levado para acabar deixando sua herança para uma sobrinha que mal sabia de sua existência. Com um suspiro, Ágata guardou o envelope em sua bolsa, prometendo a si mesma que investigaria essa história. Mas, por ora, ela precisava processar a estranha reviravolta que sua vida havia tomado. Enquanto caminhava de volta para a porta de sua casa, Ágata não pôde deixar de sentir um misto de ansiedade e curiosidade. O que essa casa no interior reservava? Que segredos estavam escondidos nas paredes deixadas por Flávio? Essas perguntas ecoavam em sua mente, marcando o início de uma jornada inesperada. Após o inesperado encontro com Orlando, o advogado, Ágata se viu envolta em pensamentos enquanto se acomodava no sofá de sua sala. Com o envelope contendo as chaves e o endereço da casa no interior repousando sobre a mesa de centro, ela decidiu buscar mais informações sobre esse parente misterioso.
Agatha pensou nos familiares que poderiam ter algum conhecimento sobre Flávio. Ela pegou o telefone e começou uma série de ligações, tentando traçar a história esquecida desse tio. Uma a uma, as ligações pareciam levar a mais perguntas do que respostas. Frustrada, mas não desanimada, ela se lembrou de um último recurso: o marido de uma tia já falecida que, por acaso, poderia ter conhecido Flávio. Olá, é Agatha. Eu estava tentando descobrir mais sobre um parente distante, Flávio. Você por acaso o conheceu? A voz de Agatha transmitia uma mistura de esperança e cautela. Do outro lado da linha, uma voz envelhecida, mas calorosa, respondeu: Ah, Flávio. Sim, eu me lembro dele. Faz décadas que não o vejo. Era um homem bastante reservado, sabe? Não compartilhava muito sobre sua vida. Ele era casado, vivia com a esposa em uma casa no interior. Mas depois disso perdemos completamente o contato. Não sei o que aconteceu com ele, continuou o familiar distante, suas palavras pintando a imagem de um homem envolto em seu próprio mundo. Agatha agradeceu as informações e desligou, uma sensação de gratidão misturada com a profunda reflexão sobre a herança recebida, a herança de uma casa no interior, vinda de um parente quase fantasma em sua vida, parecia tanto um acaso fortuito quanto um mistério a ser desvendado. Ela ponderou sobre a sorte inesperada de receber tal propriedade. Para muitos, seria como ganhar na loteria sem ao menos comprar um bilhete. No entanto, para Agatha, essa herança trazia consigo uma série de questionamentos e responsabilidades. Sua vida estava intrinsecamente ligada ao trabalho, uma dedicação que muitas vezes ultrapassava os limites do razoável aos olhos de familiares e amigos. Agatha nunca priorizou a busca por um relacionamento amoroso ou a maternidade, escolhendo investir cada momento disponível em sua carreira. Agora, aos 40 anos, sem marido ou filhos, ela encontrava satisfação em seus feitos profissionais. Uma realidade que muitos ao seu redor criticavam, mas que para ela era a fonte de sua completude. A notícia da herança forçou Agatha a confrontar a possibilidade de uma mudança, mesmo que temporária, em sua rotina cuidadosamente estruturada. Ela ponderou sobre o esforço e o tempo que seria necessário para gerenciar essa nova propriedade, questionando-se sobre a viabilidade de visitar a casa dada a sua agenda sempre lotada. A reflexão de Agatha sobre a herança e a vida do tio Flávio serviu como um espelho, fazendo-a questionar a rigidez de sua própria existência e se havia algo mais além do trabalho que poderia trazer uma nova dimensão à sua vida. Ainda assim, essa introspecção não alterava o fato de que, por ora, suas responsabilidades profissionais tomavam precedência, adiando quaisquer decisões sobre a casa no interior para um futuro incerto. Nos meses que se seguiram desde a inesperada herança de Flávio, Agatha encontrou-se imersa em suas responsabilidades de trabalho, permitindo que a existência da casa no interior se tornasse uma mera lembrança, quase uma fantasia distante. Sua vida continuava a girar em torno de prazos, reuniões e objetivos de carreira, com pouco espaço para qualquer desvio. A ideia de visitar a propriedade nunca encontrou terreno fértil em sua agenda lotada, permanecendo uma ideia adiada indefinidamente. Um dia, após longas horas de trabalho que testaram seus limites físicos e mentais, Agatha se encontrou na situação surreal de dirigir para casa em um estado de exaustão profunda. A exaustão era tão intensa que, em um momento alarmante, seu corpo recusou-se a obedecer. Incapaz de pressionar o freio ou girar o volante, Agatha se viu à mercê do destino enquanto seu carro, em uma velocidade reduzida, se dirigia inexoravelmente para outro veículo. O impacto foi leve, mas suficiente para causar um alvoroço. O motorista do outro carro, um homem de aparência preocupada, correu até ela, notando imediatamente sua condição debilitada. Agatha estava paralisada, suando frio, um quadro que fez o estranho agir rapidamente, chamando uma ambulância. No hospital, Agatha passou por uma bateria de exames enquanto tentava processar o ocorrido.
Seu corpo e mente, sempre tão confiáveis, haviam falhado no momento mais inesperado. Ela esperava ansiosamente pelos resultados, ponderando sobre as repercussões do acidente, quando o homem em quem ela havia batido apareceu ao seu lado. "Olá, eu sou Lucas. Como você está se sentindo?" Sua voz era gentil, preocupada, mas sem um traço de acusação ou irritação. Agatha olhou para ele, percebendo pela primeira vez quem era o proprietário do outro carro. "Estou melhor, obrigada. E lamento muito pelo seu carro. Farei questão de cobrir todos os danos", disse ela, a voz fraca, mas firme em sua intenção. Lucas sorriu levemente, um gesto de bondade que parecia fora de lugar na esterilidade do hospital. "Não se preocupe com o carro. O importante é que você esteja bem. Essas coisas acontecem e carros podem ser consertados. Pessoas são mais importantes." Após trocarem algumas palavras, Lucas se despediu, deixando Agatha sozinha com seus pensamentos. Esse encontro inesperado e o acidente em si serviram como um rude despertar. Pela primeira vez em muito tempo, Agatha foi forçada a reconsiderar suas prioridades. A constante dedicação ao trabalho havia cobrado seu preço, manifestando-se de maneira física e inegável. O incidente, embora assustador, abriu os olhos de Agatha para a necessidade de equilíbrio em sua vida. Ela começou a contemplar a possibilidade de que houvesse mais na vida do que apenas o trabalho, um reconhecimento que a fez refletir sobre a casa no interior que herdara. Talvez, ela pensou, fosse hora de fazer uma pausa, de explorar esse legado deixado por um parente desconhecido. Depois do susto e da experiência reveladora no hospital, Agatha encontrou-se sentada em frente a um médico que, após revisar uma série de exames, confirmou que, fisicamente, ela estava bem. No entanto, a conversa que se seguiu revelou um diagnóstico que Agatha jamais esperava receber: uma crise de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. "Seus exames estão normais, o que é uma ótima notícia", começou o médico, ajustando os óculos enquanto olhava para Agatha com uma expressão de preocupação. "Mas, com base no que você me contou, acredito que o que você experienciou foi uma crise de burnout. Você está familiarizada com o termo?" Agatha assentiu, uma sensação de incredulidade tomando conta dela. Ela havia lido artigos e visto reportagens sobre burnout, mas sempre pensou nisso como algo distante, que acontecia com outros, não com ela. Sim, eu sei o que é. Mas nunca imaginei que... Eu sempre pensei que conseguia lidar com a pressão", ela admitiu, a voz baixa. "É uma armadilha comum para pessoas dedicadas e trabalhadoras, mas é essencial que você entenda. Isso é uma questão de saúde", o médico enfatizou, sua voz firme, mas gentil. "Você precisa tirar um tempo para si mesma, se afastar do trabalho por um tempo. Uma viagem, se possível, poderia fazer maravilhas para você." Voltando para a casa de ônibus, uma sensação de exaustão dominou Agatha tão completamente que ela adormeceu quase imediatamente após chegar. Horas mais tarde, ao despertar, a realidade de seu esgotamento tornou-se inegável. Sentindo uma necessidade de compartilhar sua experiência, ela ligou para uma amiga próxima. "Você não vai acreditar no que aconteceu", começou Agatha, contando sobre o acidente, o hospital e o diagnóstico do médico. "Agatha, você precisa de uma pausa. Sabe, uma mudança de cenário, algo tranquilo. Viajar para o interior e se conectar com a natureza, isso faz milagres pela mente", sua amiga sugeriu, ecoando o conselho do médico. Foi então que a lembrança da casa herdada de Flávio veio à mente de Agatha. Talvez essa fosse a oportunidade perfeita, não apenas para se recuperar, mas também para avaliar a propriedade que, até aquele momento, permanecera um mistério em sua vida. Concedidos 2 meses de licença médica do trabalho, Agatha se viu diante de uma perspectiva até então impensável: um longo período longe de sua rotina de trabalho. Com uma mistura de ansiedade e expectativa,
Ela comprou passagens de ônibus para a pequena cidade no interior onde se situava a casa. Durante a viagem, Agatha observou pela janela as paisagens que se desdobravam à sua frente. Campos verdes, florestas densas e, ocasionalmente, um campo de rosas silvestres capturaram sua atenção de uma maneira que a selva de concreto da cidade nunca conseguiu. Cada árvore, cada flor, parecia convidá-la a esquecer por um momento suas preocupações, oferendo um vislumbre de paz e beleza natural. À medida que o ônibus avançava, Agatha sentia uma leveza que não experimentava há muito tempo. A possibilidade de escapar, mesmo que temporariamente, da pressão constante de seu trabalho para explorar a herança deixada por um parente desconhecido tornou-se uma fonte de curiosidade e, talvez, de cura. Quando Agatha finalmente chegou à casa que herdara de Flávio, um tio distante cuja existência até recentemente lhe era desconhecida, o primeiro impacto foi de pura surpresa. A residência erguia-se majestosa em seu estilo antigo, com um sótão que prometia histórias esquecidas e um porão que adicionava um toque de mistério. Apesar da ausência de habitantes ter permitido que a poeira se acumulasse aqui e ali, a estrutura da casa mostrava-se impressionantemente bem preservada. Enquanto Agatha explorava o interior, observando a luz do entardecer filtrar-se pelas janelas empoeiradas, criando um espetáculo de sombras e luz, ela pôde perceber que a tarefa de limpar não seria tão árdua quanto imaginara. Havia uma sensação de lar naquela casa, uma sensação que ela não esperava encontrar, mas que a acolheu desde o primeiro momento. Não demorou muito para que a nova proprietária recebesse sua primeira visita. Dona Marina, a vizinha mais próxima, era uma senhora de idade que se aproximou com um misto de curiosidade e nostalgia. Você deve ser a Agatha, sobrinha de Flávio, não é mesmo? Sua voz carregava a suavidade dos anos e uma ponta de ansiedade. Talvez pela novidade que a chegada de Agatha representava. Conversando com Dona Marina, Agatha começou a montar um retrato mais claro de Flávio. Ele havia se casado jovem, vivendo nessa grande casa com sua esposa, até que após 2 décadas de casamento, ela o deixara. Era um homem diferente depois que ela partiu, Dona Marina compartilhou, seus olhos distantes refletindo a memória da transformação que observara no vizinho. Ficou recluso, quase não recebia visitas. Eu mesma só vinha de vez em quando, para uma conversa rápida, mas ele sempre foi gentil. A causa da morte de Flávio, um ataque cardíaco, segundo os paramédicos que atenderam ao chamado naquela fatídica manhã, não surpreendeu Agatha, considerando que ele já era bastante idoso. No entanto, saber desses detalhes de Dona Marina adicionou camadas à história daquela casa e ao legado deixado para ela. Depois de se despedir de Dona Marina, Agatha dedicou-se à limpeza da casa com uma energia que não sabia possuir. Movia-se de um cômodo a outro, afastando a poeira e os anos de solidão acumulados, até que a casa começou a parecer habitada novamente. Havia algo terapêutico no ato de limpar. Cada gesto parecia afastar não apenas a poeira física, mas também o peso que ela vinha carregando sem se dar conta. Ao cair da noite, com a casa finalmente respirando um ar de cuidado e atenção, Agatha sentiu um tipo de cansaço que há muito não experimentava. Não era o esgotamento mental de seu trabalho na cidade, mas uma fadiga física acompanhada de uma estranha sensação de realização. A mudança de Agatha para a casa herdada de Flávio havia trazido uma paz e um contentamento que ela não sentia há muito tempo. A vida no campo, com seu ritmo mais lento e sua proximidade com a natureza, revelou-se surpreendentemente agradável. Ao longo da semana, Agatha se pegou contemplando a possibilidade de deixar a cidade grande e se estabelecer ali permanentemente. No entanto, a ideia de abandonar sua carreira, o centro de sua vida por tanto tempo, parecia um passo muito radical. Ela amava seu trabalho, apesar de tudo. Em um desses dias contemplativos, enquanto explorava o terreno adjacente à casa, Agatha notou algo peculiar.
As plantas e a grama estavam cuidadosamente aparadas e havia sinais de plantio recente. Curiosa e um pouco surpresa, pois a propriedade deveria estar desassistida antes de sua chegada, ela decidiu buscar respostas com Dona Marina, a vizinha que parecia saber tanto sobre Flávio e a história da casa. Dona Marina, você tem cuidado do jardim de Flávio? Ágata perguntou quando a encontrou. A curiosidade estava evidente em sua voz. Dona Marina sorriu, um gesto que trazia consigo as marcas do tempo. Querida, às vezes eu cuidava sim, mas já faz um bom tempo desde a última vez que pisei lá. Talvez a natureza esteja apenas seguindo seu curso, respondeu, deixando Ágata ainda mais intrigada. A noite chegou trazendo consigo uma tranquilidade que Ágata aprendera a apreciar. Dormir com a janela aberta, permitindo que a brisa fresca do campo dançasse pelas cortinas enquanto ela admirava a lua e as estrelas, tornou-se uma de suas rotinas favoritas. Essa conexão com a natureza era algo quase inexistente em sua vida na cidade. No entanto, essa tranquilidade foi quebrada quando, em uma noite específica, Ágata acordou sobressaltada com barulhos estranhos ecoando pela casa. Com o coração acelerado, ela agarrou um pedaço de madeira, preparando-se para enfrentar o que quer que fosse que invadira seu refúgio. Os ruídos continuaram por um tempo, um mistério mórbido no silêncio da noite, até que, tão repentinamente quanto começaram, cessaram. A manhã seguinte encontrou Ágata cansada e preocupada. A conversa com Dona Marina sobre os barulhos noturnos trouxe um alívio momentâneo. Essas casas antigas tendem a ranger com as mudanças de temperatura à noite, Dona Marina explicou, rindo gentilmente da preocupação de Ágata. Provavelmente é só a madeira se ajustando. Apesar da explicação lógica, Ágata não conseguiu se desfazer completamente do desconforto. As noites seguintes foram marcadas por mais ruídos, cada um alimentando a inquietação que crescia em seu coração. O amor que sentia pela casa e pelo campo confrontava-se agora com a hesitação e o medo. A ideia de vender a propriedade começou a parecer uma opção cada vez mais viável. Ela se considerava uma pessoa corajosa, mas a possibilidade, mesmo que remota e racionalmente improvável, de haver um fantasma na casa, perturbava-a. Por vezes, Ágata ria de si mesma por considerar tal superstição. Contudo, não podia negar que os barulhos noturnos haviam adicionado uma camada de mistério e desconforto à sua estadia no campo. Essa mistura de sentimentos deixava Ágata dividida entre o desejo de permanecer e a vontade de voltar para a segurança previsível de sua antiga vida urbana. Após uma série de noites inquietantes, os misteriosos barulhos que haviam perturbado o sono de Ágata finalmente cessaram, permitindo-lhe desfrutar de um merecido descanso. A curiosidade sobre a vida de Flávio, contudo, permanecia acesa, levando-a a vasculhar a casa em busca de qualquer vestígio que pudesse lançar luz sobre o passado de seu enigmático tio. Sótão e porão foram meticulosamente explorados, mas a ausência de fotografias ou documentos pessoais era notável. Era como se Flávio tivesse deixado pouco ou nenhum rastro de sua existência para além das memórias contadas por Dona Marina. Numa noite, a determinação de Ágata em manter-se conectada ao seu mundo profissional a fez ligar simultaneamente seu computador, celular e um abajur na mesma tomada. O choque ao ver a quantidade de trabalho acumulado foi imediato. Era evidente que seus colegas estavam deixando para ela mais do que sua justa parcela de responsabilidades. Imersa em relatórios e correspondências, Ágata trabalhou até a madrugada, rendendo-se ao esgotamento apenas quando o cansaço tornou impossível continuar. O sono, no entanto, foi abruptamente interrompido por uma pequena faísca que escapou da sobrecarregada tomada, dando início a um incêndio no quarto. Inicialmente alheia ao perigo, Ágata foi despertada pela explosão de seu abajur, uma lâmpada estourando em meio a um quarto já tomado por fumaça. Desnorteada e enfraquecida pela inalação de fumaça, ela mal conseguiu sair da cama,
caindo ao chão e se arrastando em direção à saída, sua voz falhando ao tentar gritar por socorro. Foi então que, através da névoa tóxica e da confusão, Agatha percebeu a presença de um vulto. Parecia ser um garoto, uma figura quase etérea na calamidade que se desenrolava ao seu redor. Antes que pudesse compreender completamente a situação, a escuridão a envolveu em um manto de inconsciência. Agatha acordou ao ar livre, com a luz do amanhecer, revelando o contorno preocupado dos vizinhos que corriam em sua direção. Outros mobilizavam-se em esforços frenéticos para conter o incêndio que, felizmente, havia se limitado a seu quarto. A comunidade reunira-se com uma eficiência e solidariedade impressionantes, mas, em meio ao alívio de estar viva e à gratidão pelos esforços dos vizinhos, uma pergunta permanecia sem resposta: como ela havia sido levada para fora da casa? As especulações variavam entre a ação rápida de algum vizinho heróico até sugestões mais místicas, mas nenhum relato concreto emergiu para explicar seu resgate. O mistério daquela noite, assim como os ruídos anteriores, adicionava uma camada ainda mais profunda ao enigma que era a casa de Flávio. Após o incêndio que quase custou sua vida, Agatha encontrou-se sozinha na casa novamente, diante do desafio de restaurar o quarto danificado. Com determinação, ela começou o árduo processo de limpeza, removendo os móveis queimados e raspando a tinta queimada das paredes. O que parecia ser uma simples tarefa de reparo, contudo, rapidamente se transformou em uma descoberta surpreendente e um pouco aterrorizante. Ao notar irregularidades na parede, Agatha viu vários buracos escondidos sob camadas de tinta. Movida pela curiosidade e armada com um martelo, ela começou a derrubar a parte frágil da parede, revelando um pequeno corredor oculto. Seu coração batia forte enquanto ela explorava o novo espaço, uma escada conduzindo a um quarto mobiliado e funcional, completo com banheiro e uma cozinha improvisada. O choque veio quando Agatha observou comida na geladeira e migalhas sobre a mesa, indicativos claros de que alguém estivera ali recentemente. A descoberta de um túnel que levava ao celeiro oferecia uma explicação para como essa pessoa vinha e ia sem ser detectada. O medo e a surpresa se misturavam em seu coração. Ela estava compartilhando a casa com um estranho sem sequer saber. Enquanto ponderava se deveria fugir e nunca mais voltar, Agatha ouviu passos se aproximando. Sem tempo para encontrar um esconderijo, ela se viu cara a cara com a fonte de sua surpresa. Um garoto, aparentando cerca de 14 anos, o mesmo que ela vagamente lembrava ter visto antes de desmaiar durante o incêndio. O encontro foi marcado por gritos mútuos de surpresa. O garoto, tão assustado quanto ela, parou abruptamente, os olhos arregalados ao reconhecê-la. Por um momento, ambos ficaram imóveis, avaliando-se em meio ao silêncio que se seguiu ao susto inicial. "Quem é você?" Agatha conseguiu perguntar, sua voz trêmula mas firme, o martelo ainda em sua mão indicando sua prontidão para se defender, se necessário. Eu me chamo Diego", o garoto respondeu, baixando a cabeça como se esperasse repreensão. "Eu não queria assustar ninguém, eu só não tenho para onde ir." Diego, um nome que soava tão comum e ainda assim tão cheio de mistério naquele contexto. A revelação de que Diego vinha se abrigando na casa sem o conhecimento de Agatha trouxe um turbilhão de emoções. Havia medo, sim, mas também uma ponta de compaixão pelo garoto aparentemente perdido e sozinho. À medida que Agatha e Diego conversavam, as barreiras do medo e da desconfiança entre eles começaram a se desfazer. Agatha, ouvindo a história do jovem, sentiu uma mistura de admiração e compaixão. A confirmação de que Diego havia sido seu salvador durante o incêndio somente aumentou sua gratidão e o vínculo inesperado que começava a se formar entre eles. "Então, foi você quem me salvou daquele incêndio?" Agatha perguntou, ainda impressionada com a revelação. Diego, um pouco tímido, mas com um vislumbre de orgulho nos olhos, assentiu.
Sim, eu estava no celeiro quando vi o fogo. Não pensei duas vezes antes de correr para ajudar. Agatha ouvia atentamente enquanto Diego contava sua história. Um relato de superação e resiliência. Ele descreveu como a vida com sua família disfuncional havia se tornado insuportável, levando-o a fugir e, eventualmente, a viver nas ruas. O celeiro de Flávio havia se tornado seu refúgio temporário, até que o próprio Flávio o descobriu lá. Flávio foi incrivelmente bondoso comigo, Diego lembrou. Ele me alimentou e, depois de ouvir minha história, ofereceu-me um lugar para morar. Ele me mostrou aquela área escondida, dizendo que eu poderia ficar lá pelo tempo que precisasse. Agatha ficou comovida com a generosidade de Flávio, um homem que ela mal conheceu, mas cujas ações continuavam a impactar sua vida de maneiras inesperadas. A revelação de que a área escondida fora usada por empregados no passado adicionava outra camada à história da casa, um passado complexo e cheio de histórias não contadas. Diego também compartilhou sua paixão por jardinagem, uma atividade que lhe proporcionava conforto e uma sensação de propósito. Cuidar do jardim me fazia sentir como se eu estivesse contribuindo de alguma forma, sabe? Mesmo que ninguém soubesse que era eu por trás disso. Após ouvir toda a história de Diego, Agatha sentiu-se compelida a ajudar o jovem da mesma forma que Flávio havia feito. Ela preparou uma refeição e os dois jantaram juntos na cozinha da casa, um momento de companheirismo e partilha. Durante o jantar, Agatha refletiu sobre as reviravoltas que sua vida havia tomado desde que chegara à casa. Sabe, Diego, nunca imaginei que vir para cá mudaria minha vida de tantas formas. E agora, conhecendo você e ouvindo sua história, sinto que talvez haja um propósito maior para eu estar aqui. Diego, um pouco surpreso com a abertura e a gentileza de Agatha, sorriu timidamente. Eu realmente não esperava encontrar alguém como você aqui. Eu estava preparado para fugir novamente, mas agora sinto que talvez eu não tenha que fazer isso. A decisão de Agatha de dar a Diego não apenas o acesso, mas a liberdade de fazer da casa um lar, marcou o início de uma nova fase na vida de ambos. Consciente da necessidade de reparar o dano estrutural causado pela sua descoberta do esconderijo de Diego, Agatha contratou um pedreiro para fechar o buraco no quarto e a entrada secreta pelo celeiro. A instalação de uma porta externa, especialmente para Diego, simbolizava sua aceitação e bem-vinda na casa, agora não mais como um intruso, mas como parte da família que ali começava a se formar. Diego, por sua vez, mostrou-se grato de maneiras que iam além das palavras. Ele assumiu a responsabilidade pelo jardim, mantendo a casa limpa e ocasionalmente preparando o café da manhã, gestos que refletiam seu apreço e respeito por Agatha. A preocupação de Agatha com a educação de Diego levou-a a indagar sobre seus estudos, e a resposta negativa do garoto, que não estava estudando, colocou em movimento seu próximo objetivo: assegurar que Diego pudesse retomar sua educação. A determinação de Agatha em ver Diego prosperar era palpável, e ela sabia que a escolaridade seria um passo fundamental nesse processo. Em um dia particularmente produtivo, enquanto ajudava Diego a reorganizar seu espaço, Agatha fez uma descoberta intrigante: álbuns de fotos escondidos que revelavam aspectos desconhecidos da vida de Flávio. A presença constante de uma mulher nas fotos indicava que ela era esposa de Flávio. A busca por respostas levou Agatha até Dona Marina, a vizinha cujo conhecimento sobre Flávio havia se provado valioso no passado. A surpresa de Marina ao ver as fotos apenas aprofundou o mistério, sugerindo capítulos não contados na história de Flávio e da casa. Marina, ao olhar as fotos, disse que não sabia quem era aquela mulher ao lado de Flávio. A mulher na foto era uma mulher negra, mas a esposa de Flávio era uma mulher branca e loira. Tudo isso trouxe mais mistério à vida dele. Diego deu o endereço de sua mãe para que Agatha pudesse falar com ela e ter acesso aos documentos para que ele voltasse a estudar. Agatha achou o nome da mãe de Diego um tanto diferente, Estrela. Ela também achou a mulher um pouco mais velha do que ela imaginava para ser mãe de um adolescente.
sinal de que Estrela deu à luz a Diego aos 40 anos. A interação de Ágata com Estrela, a mãe distante de Diego, foi um capítulo à parte. A apatia de Estrela em relação ao filho e sua prontidão em entregar toda a documentação necessária a Ágata, incluindo uma procuração, eram reveladoras. Esse gesto não só facilitou o caminho para a educação de Diego, mas também solidificou o papel de Ágata como sua guardiã de facto. Ágata encarou a responsabilidade de garantir que Diego pudesse começar a estudar não como um fardo, mas como uma missão. A gratidão que sentia por ter sua vida salva por Diego transformou-se em um compromisso profundo de apoiar o jovem em seu caminho para um futuro melhor. Numa tarde tranquila, com o sol já se inclinando para dar lugar à noite, Ágata encontrou Diego em um estado de reflexão profunda, seu olhar perdido em pensamentos que claramente pesavam sobre ele. A intuição de Ágata, aguçada pela convivência e pela crescente ligação entre os dois, sinalizava que Diego guardava dentro de si uma confissão, um segredo que lutava para encontrar sua voz. Diego, o que está te incomodando? Você parece distante hoje, Ágata inquiriu, sua voz tingida de uma preocupação maternal que havia florescido desde que suas vidas se entrelaçaram sob o mesmo teto. Diego, encarando a terra sob seus pés como se lá pudesse encontrar as palavras certas, finalmente levantou os olhos para Ágata. Há algo que eu nunca te contei. Sobre o dia em que o Flávio morreu, ele começou, suas palavras carregadas com o peso de um segredo há muito guardado. Eu estava lá com ele, conversávamos quando ele começou a passar mal. As palavras de Diego foram interrompidas por uma pausa carregada de emoção, uma luta interna visível em seu semblante juvenil. Eu chamei a ambulância, mas quando eles estavam chegando, eu fugi. Tive medo de que, de alguma forma, pensassem que a culpa era minha, ele confessou, o medo de um julgamento errôneo ainda vivo em sua voz. A reação de Ágata foi imediata e repleta de empatia. Ela se aproximou de Diego, oferecendo um abraço que buscava transmitir segurança e compreensão. Diego, você fez tudo o que podia. A morte do Flávio não foi sua culpa. Ele era um homem idoso, e essas coisas, infelizmente, acontecem. Ela assegurou, suas palavras buscando aliviar o peso que Diego carregava em seu coração jovem. Com a revelação de Diego ecoando em sua mente, Ágata sentiu-se compelida a mergulhar mais uma vez nos mistérios deixados por Flávio. Foi então que, entre os pertences esquecidos do homem que uma vez habitara aquela casa, ela descobriu uma série de cartas. Cartas estas que continham palavras de amor eterno dirigidas a uma mulher chamada Amara, um amor que desafiava as convenções sociais e raciais da época. As cartas narravam uma história de amor proibido entre Flávio, filho de uma família abastada, e Amara, uma empregada na grande casa que agora Ágata chamava de lar. Os pais de Flávio o encontraram beijando Amara na área de empregados e ficaram furiosos. Eles demitiram Amara e selaram a área de empregados mudando para outro local da casa. Eles selaram a parte de baixo e também a parte de cima, onde havia a escada, e transformaram em um quarto. Esse quarto foi onde Ágata encontrou a entrada para a área de empregados, que era onde Diego vivia. Eles disseram que assim Flávio não teria como ter caso com mais nenhuma outra empregada. No entanto, movido por um amor inquebrantável, Flávio criou um caminho secreto, um túnel que permitia a ele e a Amara se encontrarem longe dos olhos julgadores de sua família e da sociedade. Um testamento do poder do amor sobre as barreiras sociais e raciais impostas. A revelação contida nas últimas cartas de Flávio desvendou uma verdade que Ágata jamais poderia ter imaginado. Uma história de amor e perda tão profunda que transcendeu gerações. Amara, a mulher por quem Flávio havia se apaixonado perdidamente, tornou-se o centro de uma trama que moldou o destino de várias vidas. Quando Ágata soube que Amara estava grávida e que, devido à falta de coragem de Flávio em enfrentar seus pais,
ela havia desaparecido, um véu de tristeza cobriu sua compreensão do passado daquela casa. Flávio, preso às expectativas familiares, casou-se com outra mulher, uma união sem amor arranjada por seus pais. O amor de sua vida permaneceu sendo Amara, e o fruto de seu amor, uma criança que ele nunca teve a chance de conhecer. A mulher com quem casou eventualmente pediu o divórcio, uma separação que Flávio recebeu com indiferença, pois seu coração pertencia a outra. Na última carta enviada a Amara, Flávio expressou seu arrependimento eterno por não ter fugido com ela, por não ter vivido a vida ao lado de sua verdadeira amada e de sua filha. A menção do nome da filha foi a chave que desbloqueou o mistério da linhagem de Flávio. Com o coração acelerado e a mente turbulenta de emoções, Ágata procurou Diego, impulsionada pela necessidade de confirmar suas suspeitas. «Diego, você sabe o nome da sua avó?» Ela perguntou, a voz trêmula pela intensidade daquele momento. «Sim, o nome dela é Amara», Diego respondeu sem entender a magnitude da revelação que acabara de fazer. Ágata mal podia acreditar. Flávio havia mencionado na carta que Amara escolheu o nome Estrela para sua filha, ligando os pontos de uma história que parecia destinada a permanecer incompleta até aquele momento. Curiosa, Ágata perguntou a Diego sobre a conversa que tiveram momentos antes de Flávio passar mal. Diego revelou que estavam falando sobre sua família, sobre sua mãe e sua avó. A compreensão atingiu Ágata como um raio. No dia de sua morte, Flávio havia descoberto que Diego era seu neto. A emoção desse reconhecimento, após anos de separação e arrependimento, foi tão avassaladora que seu coração não resistiu. Compartilhando suas descobertas com Diego, Ágata revelou a intricada teia de conexões que os ligava ao passado. Diego, absorvendo cada palavra, revelou então que sua avó, Amara, ainda estava viva, residindo em um asilo. A história de Flávio, Amara e agora Diego era uma tapeçaria rica e complexa de amor, escolhas e consequências que atravessaram o tempo. Ágata sentiu uma mistura de tristeza pelo amor perdido de Flávio e esperança, pois ainda havia tempo para Diego reconectar-se com sua avó, para curar as feridas do passado e talvez encontrar um novo começo para sua família. A jornada até o asilo onde Amara residia foi carregada de expectativa e emoção para Diego e Ágata. Ao chegarem, encontraram Amara, uma senhora de idade avançada, cujo espírito vibrante contradizia sua idade. A reunião de Amara com Diego, seu neto que não via há anos, foi um momento de pura emoção. Com um abraço caloroso e palavras de bênção, Amara acolheu Diego, um gesto que selava a importância daquele encontro. Ágata, testemunha desse reencontro, fez as honras de se apresentar e explicar a razão de sua visita. A menção de Flávio e a visão de uma fotografia antiga onde Amara aparecia ao lado do amor de sua vida trouxeram lágrimas aos olhos da senhora. Ele foi o grande amor da minha vida, mas ele fez a escolha dele. Amara disse, entre soluços. Eu tinha uma filha para criar e fiz a minha escolha. Infelizmente, nossos caminhos não foram fáceis. Estrela cresceu revoltada e se afastou de mim. Mas agora tenho meu querido neto ao meu lado. Inspirada pela força e resiliência de Amara, Ágata propôs levá-la para visitar a casa que havia sido palco de tantas memórias e sonhos compartilhados com Flávio. Ao chegar, o impacto emocional da visita foi imenso para Amara, cujos olhos se encheram de lágrimas ao ver o local secreto onde ela e Flávio vivenciaram seu amor proibido. Podia ter sido diferente, Amara murmurou, perdida em pensamentos sobre o que poderia ter sido. Ágata, percebendo a melancolia de Amara, interveio com palavras de encorajamento. Agora vocês têm a chance de criar uma nova história nesta casa. Um sorriso se formou nos lábios de Amara, uma faísca de esperança acendendo em seu olhar. À medida que os 2 meses de férias de Ágata se aproximavam do fim, ela se viu diante de uma decisão significativa.
Com um gesto de generosidade que transcendeu expectativas, Ágata entregou as chaves da casa a Diego, dizendo a Amara para morar ali com ele. "Esta casa é de vocês por direito", ela declarou, reconhecendo a profunda ligação entre Amara, Diego e o lar que Flávio havia deixado para trás. A gratidão de Amara e Diego foi palpável, suas palavras incapazes de expressar plenamente o sentimento de reconhecimento e apreço por Ágata. Ela, por sua vez, sentiu-se preenchida por uma sensação de realização, sabendo que estava fazendo a escolha certa. Ágata entendeu que, ao entregar a casa para Amara e Diego, não estava apenas passando adiante um bem material, mas também proporcionando a eles a oportunidade de cura e de reconstrução de laços familiares que haviam sido desgastados pelo tempo e pelas circunstâncias. Após deixar para trás a vida tranquila do campo e retornar à agitação da cidade grande, Ágata viu sua existência tomar um rumo inesperado. Uma ligação de Lucas, o homem cujo carro ela havia batido anos atrás, marcou o início de uma série de eventos que transformariam sua vida de maneira irrevogável. As desculpas de Ágata pelo incidente foram recebidas com risadas e uma promessa casual de resolverem a questão mais tarde, um detalhe que naquele momento parecia insignificante, mas que prenunciava o início de algo novo e emocionante. 6 anos se passaram desde aquele incidente, e nesse intervalo, a vida de Ágata se entrelaçou com a de Lucas de uma maneira que ela jamais poderia ter previsto. O acidente de carro, um evento que poderia ter sido esquecido como uma inconveniência passageira, serviu como o ponto de partida para um amor que floresceria entre eles, culminando em casamento. Juntos, adotaram Vanessa, uma menina encantadora cuja chegada completou a família de uma forma que nenhum deles esperava. A vida seguiu seu curso e a família decidiu visitar a casa no interior, um lugar repleto de memórias e significados para todos eles. Diego, agora com 20 anos, havia assumido a casa como sua, compartilhando-a com sua namorada Jéssica. Jovens, mais determinados, eles tinham planos ambiciosos de casamento e de transformar a propriedade em um grande sítio, aproveitando os conhecimentos de Diego em agronomia e os de Jéssica em veterinária. O reencontro foi marcado por um almoço festivo, onde conversas fluíam livremente, repletas de lembranças e risadas que ecoavam pelos corredores da casa, revivendo os bons momentos compartilhados ali. A ausência de Amara, que havia falecido, foi sentida por todos, mas havia um consolo na lembrança de que ela passou seus últimos anos rodeada pelo amor de Diego, um neto que ela redescobriu e com quem pôde compartilhar momentos preciosos. Em um momento de reflexão, Diego e Ágata encontraram-se observando a foto de Amara ao lado de Flávio. Era impossível não pensar sobre as voltas que a vida dá, sobre as escolhas feitas e os caminhos que se entrelaçam. Naquele instante, ambos sentiram uma paz, um entendimento de que, de alguma forma, Amara e Flávio estavam agora juntos, em um lugar onde o amor que compartilharam permanecia eterno e inabalável.